Gente, boa noite. Graça e paz sobre você e seu coração e sua família, tá bom? Prazer estar aqui. Meu nome é pastor Albert Ferreira, me chama só de Albert, tá bom? Eu sou pastor ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, do Ministério Vida pela Vida, tá bom? Hoje eu vim servir vocês aqui com a palavra. Agradeço a franquia que é o pastor. Qualquer coisa você pode cobrar ali do pastor da barrigudinha e do outro lado, cobra deles lá. Eu sei que vocês estão numa campanha aqui, derrubando muralhas, derrubando gigantes, derrubando qualquer tipo de barreira, né? Qualquer tipo de dificuldade é dificuldade. Então nós vamos ativar a única coisa que pode derrubar as barreiras, a fé, amém? Vamos lá, Abacuque, capítulo de número 3. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu tento ficar melhor na foto, mas não dá. Eu queria muito que quando fosse no dia que eu fui batizado, já há mais de 20 e poucos anos atrás, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, não? Em tese é verdade, né? Mas aparentemente tudo fica velho mesmo. A gente muda tudo no mundo espiritual, mas a cara fica a mesma. Então a gente nasce de novo no espírito, mas o rosto fica escangalhado do mesmo jeito. Mas deixa para lá. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler aí no telão. Todos nós. 1, 2, 3. Vamos lá, todavia. É uma música, até o 19, vamos lá. Aplauda o Senhor por causa disso. Eu achei bacana porque você lê o que está aí entre parênteses, né? Porque nem todo mundo lê isso. Mas é bacana porque isso é importante. É importante para o desfecho daquilo que nós vamos ouvir. O livro de Abacuque é um livro profético, escrito de uma forma poética e tem uma conotação de intercessão. A pergunta desse profeta é: por que é que Deus vai usar o mecanismo de uma nação ímpia para poder disciplinar o seu povo? Na verdade, existe uma dificuldade muito grande de interpretação desse livro, e eu aqui não quero ser muito teológico, dado a sua forma de linguagem, figura de linguagem, metáforas. Algumas partes têm muitas alegorias, mas o que importa é o conteúdo, é o que Deus está tentando expor através dessa palavra. Quando a gente lê o livro de Abacuque, a gente compreende que essa intercessão, essa canção, ela foi mediante ao grande desafio que o povo judeu iria viver, que era o cativeiro babilônico. Alguns historiadores tinham dificuldade da centralidade desse livro, dado essa dificuldade da linguagem. Mas existe uma pista dentro do livro de Abacuque, porque ele usa a palavra caldeus, então ele está se referindo aos babilônicos. Então, se Abacuque, como a maioria dos teólogos, centraliza ele, o seu livro, no ambiente ante o cativeiro babilônico, ele pode ser contemporâneo dos profetas que falaram do mesmo assunto. Quando a gente fala desse cativeiro, a gente fala de um momento muito delicado, um momento triste, um momento desonroso, um momento de perda, que foi esse transporte, essa transposição, essa leva desse povo judeu para dentro de Babilônia. A expressão dessa tristeza está inserida no Salmo 137. Eles diziam que não podiam cantar o cântico do Senhor porque eles estavam em terra estranha.
E de uma forma extremamente legalista, eles diziam: nós penduramos as nossas harpas dos salgueiros que lá existiam, porque nós não tínhamos motivos de cantar ao Senhor. Na verdade, essa expressão que eles estão usando no Salmo 137 é uma forma legalista, porque Jesus lançou luz acerca da adoração, dizendo que o Pai não estava à procura de lugares, não estava à procura de métodos e nem de performance. O Pai estava à procura de pessoas. Não é em Gerezim, não é em Jerusalém que o Pai merece ser adorado. Então, quando a gente diz que Deus não merece ser adorado pelo ambiente que nós estamos vivendo, é porque nós decidimos viver uma vida almática. Viver uma vida almática, uma vida hipersensível aos traumas e problemas da vida é extremamente perigoso. Só que ele também é contemporâneo de alguns outros profetas que falaram desse mesmo assunto, mesmo estando em tempos e em geografias diferentes. Como, por exemplo, Jeremias, quando fala desse assunto, ele descreve o capítulo 18, que ele desce à casa do olheiro e o Senhor demonstra para ele o que ele faz quando um vaso se quebra na sua mão. E se você observa o texto de Jeremias 18, você percebe que o olheiro não gastou tempo quebrando o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. O Senhor disse: não poderei eu fazer de vós assim como fez este oleiro, ó casa de Israel? O que o olheiro fez? Não quebrou o vaso. O olheiro restaurou o que estava quebrado. Eu gostaria muito que você entendesse que não importa quanto tempo você esteja quebrado, importa na mão de quem você está. Você está quebrado na mão de quem pode te reconstruir. Se tivesse quebrado na mão de outra pessoa, provavelmente você já tinha sido varrido para fora dessa existência. Mas você está na mão de um Deus que recicla o que você tem e traz nova todas as coisas. Deus vai reciclar a sua vida. Uma outra coisa também é o profeta Ezequiel, que também fala desse assunto. E ele descreve não só o cativeiro como a visão do Vale de Ossos Secos, mas ele participa de boa parte desse cativeiro, principalmente quando ele diz, no 1º, 2º e 3º capítulo, que ele teve visões de Deus. Eu gosto da expressão que Hernán Dias Lopes diz, que ele usa um termo dizendo assim, que todas as vezes que nós estamos vivendo uma adversidade, se tivermos na carne nós fracassamos, mas no espírito nós reinamos. Então a condição da luta que você está atravessando condiz muito a respeito de que você vai viver no futuro. Provavelmente você esteja ferido, magoado, mas você não está morto, porque o teu espírito está muito mais forte do que a sua carne. A carne está ferida, o espírito não está. Uma outra coisa que a gente compreende, nós não temos tempo para isso, é tratar dos primeiros capítulos de Abacuque, da forma em que ele intercede mediante esse momento drástico. Eu gosto muito quando ele começa a expressão dizendo: até quando eu vou gritar violência e não serei ouvido? É como se ele dissesse: por que eu oro e Deus não me responde? Por que Deus está em silêncio? E eu acredito que muitas pessoas estejam vivendo isso aqui. A gente ora e Deus não responde, a gente busca e parece que Deus se esconde. Parece que, como aquele livro Caçadoras de Deus, Tomitini diz que Deus às vezes brinca de esconde-esconde com a gente. Na verdade ele se esconde atrás da cortina, mas deixa o pé do lado de fora para a gente achar ele. O problema é que a gente não acha porque a gente não busca. Amém ou não? Amém? Vocês estão aí? Não? Amém? Então parece que Deus fica nesse nível de esconde-esconde, brincando e fazendo com que o silêncio nos maltrate. Quem nunca experimentou o silêncio de Deus? O silêncio de Deus machuca mesmo, porque às vezes é melhor Deus nos exortar do que ignorar a nossa existência e o nosso clamor. Mas eu vim aqui como profeta para dizer para você algumas coisas. Até no silêncio Deus fala. Pastor, por quê? Primeiro, quando você ora e Deus não responde, acredite, a oração não é uma exigência. A oração é válvula de escape da sua alma. Não é você determinar o que Deus tem que fazer, é você descansar por aquilo que Ele vai fazer. Porque Deus não trabalha para quem é ansioso, Deus trabalha por aqueles que nele. Então clamo, busca mesmo. Segunda coisa, eu queria muito que você entendesse, você vai usar a sua inteligência espiritual agora. Deus não te responder não significa que Ele não tem te ouvido. Qual é a oração que não passa do teto? Qual é a oração que você dobra o joelho ou fala no seu íntimo que Deus não ouve? Então, vira a chave. Deus não te respondendo não significa que Ele não está te ouvindo? Ou você acha que Deus só ouve quando responde? Não existe uma voz, uma frase que você conjugue que Deus não te ouça. O simples fato dele não te responder não significa que Ele não está te ouvindo. A gente paga 300, 150, 200, dependendo do estado, para a gente sentar no divã de um terapeuta, para ele olhar para você e durante 1 hora você falar para ele: conta.
Conta a tua vida. Aqui a gente não paga nada. E a única coisa que Deus quer é que você abra o válvula de escape da alma. Conta para Ele. Conta para Ele, porque o salmista vai dizer que na minha angústia, não tomei remédio para sumir, para desaparecer ou para morrer. Na minha angústia eu invoquei o nome do Senhor e Ele se inclinou para mim. Vocês estão aí ou não? Então olha para alguém, diga para o seu vizinho, Deus está ouvindo tudo que você fala para Ele. Agora responde, interage com Ele, diga então por que Deus não me responde? Diga, olha para o pregador, eu vou te dar essa resposta. Deus não te responde na maioria das vezes, porque na maioria das vezes Deus está te protegendo de uma resposta que você não está preparado para ouvir. Vocês não estão aí não, né? Deus está te protegendo de uma resposta que você não está preparado para ouvir. Por que Deus não me responde? Porque Ele decidiu segurar na tua mão para passar onde você está passando, do que te instruir e te perder antecipadamente. Porque se Ele te falar que a fornalha não vai apagar, mas ela vai acender 7 vezes mais, você desmaia. Mas se Ele segurar na tua mão dizendo, pode acender, porque o fogo que está aqui dentro é maior do que o fogo que está lá fora, vai passar. Deus não elimina as suas dificuldades. Ele decodifica o seu DNA para você passar por elas. Ah, vocês não estão aí. Porque para passar o que você está passando na carne, tu não passaria. Eu vou te dar esse presente aqui. Olha para mim. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, parece até que Deus está perdendo uma batalha. Não é. Primeira coisa que acontece é que Jesus foi levado no Espírito e pelo Espírito. Jesus está 40 dias no jejum. Quantos dias? O diabo olhou para a cara de Jesus e achou que ele tinha cara de idiota. Porque 40 dias de jejum, a carne está fraca mesmo. Ah, você não pegou. 40 dias no jejum, a carne está fraca, mas não significa que o espírito está fraco. Não mexe com esses crentes que a carne está fraca, mas o espírito está forte. Não mexe. Não mexe, não mexe, não mexe. Ok, vamos lá. Quando ele começa os seus questionamentos, você vai perceber que Deus interage com ele por um momento. Mas no capítulo 2, Deus dá para ele uma orientação. Primeiro ele vai dizer, eu vou subir a torre de vigia para ouvir quem fala ou aquele que fala comigo. E quando Deus vai falar com ele, o Senhor diz para ele, não esconde o meu segredo. Escreve a visão. A visão não pode ser guardada, ela tem que ser compartilhada. Escrever a visão para muitos... É porque eu não estou pregando na minha igreja, porque na minha igreja eu sou meio doido. Escrever a visão para muitas pessoas é como se fosse carregar um patuá evangélico. Porque tem muitos crentes que são supersticiosos. Eu não posso contar o que Deus me disse, porque eu tenho medo de que alguém esteja ouvindo, não goste e atrapalhe o meu projeto. Quando você diz que não pode compartilhar o que Deus te disse, você está diminuindo Deus ao ponto dele se comparar à criatura. Porque Deus, quando vai falar alguma coisa contigo, Ele não vai pedir conselho para ninguém. Não existe segredo, existe compartilhamento. Compartilha. Porque a visão faz parte do contexto da informação. E quando eu compartilho, é porque eu fico escravo da minha fé, entendendo que Ele tem poder de fazer. Quando eu guardo, eu não tenho certeza de que Ele pode fazer. Não, mas eu não vou falar porque olha os irmãos de José. José foi invejado pelos irmãos, mas Deus colocou José onde Deus falou que ia colocar. Então Deus não vai bater na porta do teu vizinho que não gosta de você para perguntar para ele se tu merece. Na verdade, Deus nem te prometeu, Ele só te comunicou. Porque em Deus não tem promessa, em Deus tem comunicado. Quando Deus falou para vocês que ia dar um tempo para vocês novo, não é que Deus foi lá fazer, Ele já fez, só veio aqui dizer para você que está... Por que Deus não promete? Porque na verdade Ele não se compromete com uma linguagem humana. Deus não é homem para que minta. Então acabou, não existe promessa. Promessa é um subterfúgio que a gente arranja para dizer que Deus falou. Por que Deus não promete? Porque Deus não está atrelado em tempo. Deus é atemporal. Ele é antes que as células fossem criadas. Ele é antes das microcélulas. Ele é antes da existência. Porque Deus não existe, porque para existir Ele precisa ser criado. E Ele não foi criado, Ele é o criador de tudo, é tudo depois dEle. De maneira que Deus, Ele não olha para frente para ver o futuro e não olha para trás para ver o passado. Ele vê tudo de cima. Ele vê passado, presente, futuro de cima.
De maneira que quando Deus usa um vaso, um profeta, um sonho, uma visão, não é que Deus é um adolescente que veio aqui dizer: eu vou te dar, espera aí que eu vou fazer. Ele veio do teu futuro, já fez, veio aqui te comunicar, dizendo: já está reservado lá. Segure a mão de alguém, eu sou meio maluco mesmo. Diga para ele: Deus não está andando contigo. Quem está do teu lado é os anjos. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. O Senhor está te esperando no teu futuro. Enquanto você não encontrar com Ele no futuro, você não vai parar a sua jornada. Escute isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 29 de Jeremias diz que o cativeiro duraria 70 anos. Quantos anos? Só que o cativeiro nem tinha começado, Deus já estava dizendo o dia que ele ia acabar. Isaías diz que Deus anuncia o fim antes do início. Eu acho que vocês deveriam pegar isso. Deus anuncia o final antes do início. Deus já sabe como é que termina essa história. Você está ansioso porque você quer. Está preocupado, perdendo noite de sono porque você quer. Vai descansar. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Vou repetir: vai dormir, vai dormir. Porque vai amanhecer diferente. Um dia desse a bênção te atropela, bate na tua porta e diz: já estou aqui te esperando para te abraçar. Vai descansar. Não dá. Então, calma aí. Respira. Eu amo muito a cultura judaica. Apesar de estar estudando um pouquinho de grego agora, que eu não sei falar nem o português, estou tentando estudar o grego. E eu ouvi o pastor falar sobre grego, e eu lembrei que eu tinha aula hoje, mas deixa eu falar. Pastor, eu amo a teologia, eu amo a cultura judaica, e você sabe que os judeus são direcionados pela Torá. A língua hebraica é mais antiga do que a língua portuguesa. Ok ou não? É um dos idiomas mais antigos do mundo. Mas você já percebeu que os judeus escrevem diferente da gente? A Torá, ela é escrita da direita para a esquerda, e não como a Bíblia, da esquerda para a direita. Por quê? Porque a língua hebraica é da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Porque os rabinos dizem que Deus escreve o fim antes. Segure a mão de alguém e diga: já está escrito. Essa perturbação está com prazo de validade para acabar. Se Deus escreve do fim para o início, pastor, mas eu não sou judeu, eu sou cristão. Então, lê o livro de Apocalipse, que Jesus mandou João escrever as coisas que aconteceram, as que estavam acontecendo e as que iam acontecer. A pandemia pegou o mundo de surpresa, mas está escrito aqui. Pai que mata filho, filho que mata pai, pega o mundo de surpresa, mas está escrito aqui. Por isso a gente não vive, olha para mim, por isso a gente não vive de expectativa. Que a expectativa, quando falha, vira frustração. A gente vive de algo muito superior a isso. Então escreve a visão. Aí a loucura é isso aqui. Por que a gente não escreve a visão? A gente até escreve, mas não crê. Porque se acreditasse, a gente celebrava. A gente vive muito daquilo que Deus faz e não daquilo que Deus fala. Porque se a gente acreditasse naquilo que Deus fala, cada culto era uma ação e graça. Não, vocês não estão aí. Por quê? Porque eu não preciso ver para enxergar. Eu não preciso ver para enxergar. Porque ver é uma coisa, enxergar é outra. Para ver eu uso a retina, uso o globo ocular. Para enxergar eu uso o ouvido. Ah, vocês não estão aí. Eu sei que é antagônico, eu sei que é maluquice isso. Eu vou te expor isso aqui. Um dia Jesus foi curar um cego de nascença. Ele não tinha nem globo ocular. Jesus cospe no chão, faz lama e joga no olho do cego, e manda o cego se lavar no tanque de Siloé. Não tem ninguém segurando a mão do cego, e o cego enxerga o tanque. Porque na verdade ele só não via, mas ele enxergava. Porque o que te faz enxergar é o que você ouve, porque a fé vem pelo... Segure a mão do teu irmão, diga para ele assim: eu sou da galeria desses malucos
que não está vendo nada, mas já está acreditando em tudo. Se eu fosse você, já tirava a carteira de habilitação, porque o carro vai chegar. Se eu fosse você, ia naquela loja e já começava a ver qual era o móvel que ia morar no teu próximo apartamento. Se eu fosse, era para dar glória a Deus, dava entrada nesse casamento, que você pode não ter dinheiro, mas você tem fé. Se eu fosse você, se eu fosse você, a gente não precisa que as coisas se materializem. É a fé que materializa as coisas. Porque a fé não é um arrepio. A fé é uma decisão. A fé é abstrata, mas ela é uma decisão. Vocês estão aí, né? Então, por favor, escreve a visão. Se torne escravo daquilo que você acredita. Forme um parâmetro de onde você quer chegar. Para com essa conversa de todas as vezes que a coisa aperta, você muda de sonho. Apertou, muda de sonho. Hoje é que dia mesmo? Quarta-feira? Cada quarta-feira você tem um pedido. Você não tem foco. Cada quarta-feira você oscila. Então escreve a visão. E isso é que é engraçado. A nossa tendência por viver só por vista é só agradecer quando acontece. David Wilkerson, em 1987, escreveu um sermão cujo o título se chama O Canto Certo do Lado Errado. Sabe o que ele está dizendo? Miriam só pegou o pandeiro para tocar e celebrar depois que o mar se abriu. Porque quando o mar estava fechado, ela está reclamando. Porque tem gente que precisa Deus fazer para ele agradecer. Mas eu entendo que eu vim aqui numa igreja esquisita. Segura a mão do teu irmão e diga: já encomenda o refrigerante de hoje para amanhã. Já encomenda o salgadinho, vai fazer festa. Vai fazer festa. Eu vou falar um negócio para você que se tu for muito crente você vai acreditar. Pastor, como é que eu tenho que fazer festa? Porque eu vou te dizer qual é o teu termômetro. Seu termômetro não é o vento ao seu favor e as pessoas te aplaudindo. Porque o diabo sabe que ele não pode fazer Deus voltar atrás naquilo que ele disse. Como ele não é onipresente, onisciente, o diabo não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os demônios são demônios territoriais, governantes, principados e potestades. Vocês entendem isso? Mas ele sabe quando o mundo espiritual está trabalhando em favor de um território. Como ele não pode parar o céu de descer, ele vai querer parar a terra de subir. Mas no grito de glória a Deus dessa igreja, esse principado vai cair. Aqui a gente ganha no grito, gente. Continuando. Escreve a visão, porque o texto vai dizer que a visão tem um tempo determinado. Escreve porque ela não vai falhar. É engraçado que esse livro usa até o termo que a lei se afrouxou. Porque eles não estão entendendo por que Deus vai usar a Babilônia para disciplinar os crentes. Calma aí, vai usar o ímpio para tratar dos crentes, mas a gente não ora, a gente não jejua, a gente não dizima. O instrumento de Deus é ajuste, é alinhamento. E alinhamento não é o céu se parecendo com a terra. Alinhamento é a terra parecida com o céu. Bate na mão do teu irmão, diga reino. Diga reino. Diga, quanto mais parecido com o céu você for, mais o reino está alinhado com a gente. E o reino não é reino de governantes, o reino é reino de servos. O reino não é para quem quer ser servido. Lá fora você pode ser o que for. Lá fora você usa o seu diploma. Aqui você é servo. Aqui nós somos servos. E é servo. Jesus é o maior diácono da história, não foi Estevão. E um dia que quiseram fazer Jesus de estrela, ele disse: para de palhaçada, porque eu não vim para ser servido. Eu sei da cultura da honra, eu sei o que é honra, mas eu sei o que é bajulação também. E se a gente não tratar do nosso orgulho, a gente vai se achar Deus. E a gente não pode suspirar aquilo que só pertence a Deus.
Dá um sorriso, gente, por favor, não me deixa constrangido. Eu estou sentindo Jesus aqui, tá? Estou meio envergado aqui, que eu estou sentindo a glória de Deus aqui. O que é que você está fazendo com essa igreja? Alai, amaia, churiaça. De que amaia, rama. Tereziantomi, antarraia, calachama. Escuta isso aqui para você entender. Olha o nível. O Senhor está dizendo: escreve, porque a visão é para o tempo determinado. Sabe por que ele está usando essa expressão? É porque Deus está dizendo: não adianta interceder, porque eu não vou voltar atrás no meu decreto. A Babilônia vai invadir, o templo vai ser destruído, seus filhos vão ser deportados. Porque vocês vão aprender a me amar e não amar as coisas que eu faço por vocês. Vocês não podem amar mais a estrutura do que a minha essência. A estrutura é importante, mas é a essência que faz a estrutura ficar de pé. Então eu vou destruir a estrutura para vocês amarem a minha essência. Por isso que de tudo que Deus tem saudade, aliás, Deus nunca pensa no passado. Mas se tem uma coisa que se você perguntar para a Bíblia do que Deus tem saudade, Ele vai dizer: do tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi foi o único lugar que Deus se sentiu à vontade, porque era só uma barraca. Tem gente que se importa até do lugar que ele vem cultuar, já viu isso? Sentou no lugar dele, ele nem cultua mais, vai embora, fica com raiva. E Deus está com saudade de coisas simples. Eu acho que Deus está levando a igreja para um ambiente de simplicidade, mas um ambiente carregado da essência dele. Glória a Deus. Ele chega a dizer que ele não vai voltar atrás, mas olha o que está escrito. Ele vai dizer o seguinte: mas eu tenho um povo nesse povo. Eu tenho uma geração nessa geração. Eu tenho uma galera. E essa galera eu vou inaugurar eles com um apelido que daqui a pouco vai virar nome. Eles são justos. Porque o meu justo viverá. Dá um sorriso. Por que Deus está dizendo isso? Porque a única coisa que vai fazer esse povo, dentro desse povo, ser preservado era a fé. Agora eu gostaria que você fosse sincero, não seja perfeito. Meu tempo está acabando. Olha para mim. Quantos já receberam da parte de Deus muitas bênçãos? Levante a mão. Abaixa a mão. Usa sinceridade. Quantos já receberam milagres? Escute, milagre é diferente de bênção. Levanta a mão. Quantos que levantaram a mão que receberam milagre acreditavam de verdade que isso poderia acontecer? Já diminuiu, viu? Por que diminui? Porque a fé, por mais que possa atrair alguma coisa, em muitos casos ela não é suficiente para trazer o milagre que a gente espera. Por que você que levantou a mão dizendo que recebeu o milagre, abaixou a mão quando disse que acreditava? Porque na verdade não foi porque você tinha fé, foi porque o lugar onde a fé não ia, a graça emendou. Porque tem coisas que você não acredita e Deus dá. E por que Deus dá? Porque não é a tua fé. Você precisa de fé para ser salvo. Agora, para receber bênção e milagre, na maioria das vezes é graça, é favor que você não merece. Agora, vira a chave. Para tomar as pancadas que você toma da vida e continuar vindo no culto, o que é isso? Para perder tanta coisa na vida e você não se perder, o que é isso? Eu vou te explicar o que é. É que a fé se manifesta mais quando você perde. Porque para conquistar você não precisa ter fé, mas para ficar sendo esculachado por muita gente e continuar acreditando que Deus vai mudar o teu cativeiro, isso é fé. Não mexe com esse povo que está sendo humilhado, mas acredita que um dia desse o negócio vai virar. Não mexe não. Não mexe não, porque eu vejo muita gente que perdeu carro, perdeu casa, perdeu família, perdeu emprego, mas não perdeu a fé. E acredite, se você não perdeu a fé, se prepare para a glória da última casa.
Tome a mão de alguém e diga: quem tem fé tem tudo. Apanhe, mas mantenha-se vivo na fé. O calamash, elemas. O que está te mantendo, glória, o que está te mantendo fé não é o teu tratamento, é a fé. O que está te mantendo em pé não são as pessoas que estão lá na sua casa, é a fé. O que está te mantendo vivo não é o seu trabalho, é a fé. Não é a terapia, é a fé. Não é o remédio, é a fé. Porque se acabar a fé, acabou tudo. Mas se existe fé, tem milagre, tem vitória, tem resistência. A fé te faz resistir o que normalmente você não resistiria. Alguém aqui me conhece? Alguém me conhece? Levante a mão quem me conhece. Alguém me conhece? Deixa eu me apresentar. Em 2016 o meu filho saiu de casa para cortar o cabelo e tomou 2 tiros de fuzil. Eu sou o pai do Lucas, que foi morto por um policial militar no Rio de Janeiro. Eu em 8 minutos estava do lado do corpo do meu filho. Eu vi ele respirar pela última vez. Fui eu que orei por ele. Eu vi meu filho chorar. Meu filho era crente. Tomou o primeiro tiro no braço, segundo tiro a queima-roupa. E no segundo tiro, antes de tomar o tiro, ele deu testemunho de crente. Eu sou filho de pastor e sou crente. Mas a morte não respeitou isso. A minha pergunta que reverbera no meu coração desde 2016 é: quem você é quando Deus te faz perder? Você está acostumado a só triunfar? Ou você está acostumado a perder, mas ser resiliente ao ponto de se levantar de novo? Pastor, por quê? Porque fracasso é aio. Fracasso não é um agente que determina o final da tua história. Fracasso te ensina as coisas que a vitória nunca te ensinaria. Você está aprendendo. Você está na escola de Deus. Uma outra coisa que a vida me ensinou é: o que está valendo aqui não é o que a vida te fez, é o que você vai fazer a partir disso. Você tem 2 opções: se joga no mundo, volta para o forró, volta para a prostituição, ou você pega essa dor que você está sentindo e transforma em força. Falei hoje de tarde, lá na tarde da benção, não ora não, porque você corre o risco de Deus te responder e te orientar o que você tem que fazer com a dor que você está sentindo. Então eu fui para o meu quarto 10 horas da noite, porque o fato aconteceu às 11h30. Fui para o meu quarto orar, e Deus falou comigo. Peguei a cadeira da escrivaninha, sentei na cabeceira da minha cama e pedi para Deus se assentar lá. Num ápice de loucura eu falei: Deus, se assenta aqui, porque se Deus tivesse ido lá, Ele me matava. Mas eu ouvi a voz do meu Senhor. Parece que eu estou ouvindo Deus de novo. Primeiro Ele me fez aprender que toda dor tem nome. Por isso é possível que Deus esteja te perguntando onde está doendo. Quem te fez essa dor? Ele perguntou para mim: qual era o nome do teu filho? Para que Deus está perguntando se Ele sabe? Porque Ele quer saber de mim se eu sei de verdade, se é isso que está me fazendo sentir dor. Lucas. Qual era o número da camisa que ele jogava quando você me devolveu ele? 22. Mas eu não respondi assim. Estou respondendo agora porque a gente não tem tempo. Qual era a idade que ele tinha quando você me devolveu? Meu príncipe. 19. Meu filho nunca tomou um gole de cerveja, nunca passou uma noite fora de casa. Eu sou um pai de 5 filhos, morador de uma comunidade. Criei todos eles lá com dignidade. Nenhum deles se perdeu, todos eles casaram. Todos eles casaram virgens e todos eles são servos de Deus. Todos eles. Todos os meus filhos servem a Deus na minha igreja, onde eu estou pastor. Cara, hoje está bravo.
Quando o Senhor acabou de falar isso comigo, Lucas, eu montei a frase dizendo Lucas 22:19. Eu lembrei da Bíblia em fração de segundo. Eu não queria nem saber de Bíblia, não sabia nem se eu era crente. Porque quem estava falando ali não era o profeta, o pastor. Quem estava falando ali era o Pai. Eu lembrei da Bíblia, e quando eu abri a Bíblia em Lucas 22:19, estava escrito: tendo partido o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo partido por vós, comei dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Senhor me disse: você tem fé para ouvir isso, né? É a vida pela vida. Você nunca vai saber o valor de uma vida se você não souber a dor que é perder uma. Deus sente dor quando uma vida se perde. Deus sente dor quando alguém sai da casa dele. Porque se há festa no céu quando o pecador se arrepende, imagine quando o pecador volta para a lama. Desafina a orquestra, roupa de festa se torna em pano de saco. Eu falei: Senhor, o que você está querendo dizer com isso? O Senhor me disse: ou você sai por aquela porta do seu quarto para se tornar uma vítima e um ativista, você sai daquela porta para ser uma referência. Eu disse: Senhor, se é para doer, eu vou sentir dor fazendo a sua vontade, eu vou ser uma referência. Eu estou aqui pregando, e o negócio não é esse. Eu montei um projeto social que se leva o nome do meu filho, Lucas 22:19. Hoje são 150 crianças. O projeto social é dentro da favela, porque eu peguei a minha casa onde eu morava, dei. Comprei um terreno do lado, dei. Tinha um carro, dei. Tudo para fazer filho dos outros feliz. Não ganhei nada, e não ganho nada com isso. Mas o reino, a boca de fumo faliu. Senhor, 5 minutos eu encerro. Faliu porque os adolescentes e as crianças que eram peça de reposição estão lá. Então existe até um pequeno grupo de gente que trafica, que assalta, mas acabou barricata, acabou tudo. Antigamente tinha que piscar farol, baixar o vidro para entrar. Agora entra e diz: estou indo lá na igreja, porque a igreja se tornou ponto de referência do lugar. As crianças se convertiam, as crianças iam sendo discipuladas, e a gente ia tratando delas, e os pais iam lá bater na minha porta para saber o que eu estava fazendo com os filhos deles. E eu orei muito para que ninguém falasse que existia pedofilia, essas coisas inteiras lá. Só que Deus é bom demais. Eu comprava uns biscoitos que eram genéricos, desses biscoitos fandangos, um Guaraná que é natural, que vende muito lá no Rio, chamado Guaravita. E isso era atração para as crianças, que eles não tinham o que comer. Até hoje, muitos não têm o que comer, comem lá com a gente. E a gente comprava isso, atraía eles e discipulava. E as mães batiam lá dizendo: vocês estão fazendo lavagem cerebral na mente dos meus filhos. Eu não posso falar isso para eles lá, mas eu falo para vocês aqui. Não é que estava mesmo? Só que não sou eu que faço lavagem cerebral, é o Espírito Santo. Porque só Ele muda o que está aqui na gente encasquetado. Paulo disse em Romanos 12 sobre essa lavagem cerebral. Quem já sofreu essa lavagem cerebral? Levante a mão aqui, deixa eu ver. Aí na maioria das vezes Deus me deu sabedoria para dizer aos pais: entra lá e vê o que eles estão fazendo. Porque as crianças não ficavam mais na rua, brincando, abrindo barricada, comprando refrigerante para traficante. Eles ficavam lá dentro de casa, pulando, acabaram com o meu sofá, acabaram com tudo. Desgraçaram minha vida inteira. Prejuízo miserável, mas olha a cara de alegria, de prazer que eu tenho de ver isso. Quando as mães entravam lá, pegavam os filhos orando por eles. Elas se converteram também. Jesus salvou os pais. Segure a mão de alguém e diga para ele: em nome de Jesus. Você não sabe o que a tua fraqueza pode produzir em força. Você não sabe o que você pode fazer com isso que você está sentindo aí dentro. Fala: tira essa cara de pobre coitado. Bota esse leão para rugir. E vai daqui para viver.
viver os melhores momentos da sua vida. Por isso no capítulo 3, Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor, não deixe esse povo se perder, faça com que eles acreditem naquilo que eu já enxerguei. O pau vai quebrar, as coisas vão ficar de cabeça para baixo, mas ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, todavia eu não vou me matar, eu não vou sumir, eu não vou desviar, eu me alegrarei no Senhor. Tome a mão de alguém que está ao seu lado, sai do teu lugar, por favor, vai buscar alguém que está aí e diga para ele assim: a vida não acaba quando parece que está tudo acabado, porque Deus é a única força que você precisa para recomeçar. Deus é a única força que você precisa para isso. Eu plantei e não colhi, eu cuidei da vaca e não ordenhei, eu fiz tudo direitinho e no final falhou tudo. Ele usa o termo de transição, todavia. Todavia, eu vou cantar. Porque o termo ao maestro de música é que diz sobre a conotação de que esse texto é uma música, porque não importa como tenha começado, no final vai terminar tudo em festa. E a loucura é essa, não sei se eu estou falando para o povo certo, mas lá de onde eu venho, quando eu falo sobre isso, aqui a gente celebra. O diabo está acostumado a te ver cantando quando tudo está bem. O diabo está acostumado a te ver celebrando quando o pagamento cai, quando tem um aumento. Mas ele não está preparado para te ver cantando quando a tua vida está de cabeça para baixo. Então pega o Salmo 137, esquece, vira a página. Salmo 124, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor fez. Canta, canta, pega a tua canção e canta, abre a tua boca e canta, celebra, adore, adore, se expressa. É assim que a gente faz. Por quê? Encerra agora. Porque a igreja não é o lugar do teu luto, a igreja é o lugar da sua festa. Eu não sou a favor que você deixe problema lá fora para vir livre e celebrar a Deus. Eu sou a favor de que você conheça a grandeza do Deus que você serve. Pergunte por quê? Porque você é uma águia, né? A águia pode até pegar cobra lá na terra, mas para lutar só no território dela. Então pega tudo que o diabo te fez e traz para o teu território. Porque aqui não é o castelo de Grayskull, porque você não é a She-Ra nem o He-Man, mas aqui é a casa do teu pai. Pega isso que está entalado aí, dá um grito mesmo. Deixa eu orar por você. Segura a mão do teu irmão, por favor. Calamaia Rachama. É por isso que eu gosto da muralha que cai. Porque não existe esforço do povo para a muralha cair. Existe um grito. Vou repetir, existe um grito. As 7 voltas é o nível da obediência. E o grito é a festa antecipada. Bota a presença na frente e grita. Vocês não vão pegar em foice, enxada. Vocês vão ficar sentados vendo a muralha cair por terra. Ai, amarraias. Eu quero dizer uma coisa maluca para você. Vocês não vão pegar em foice, enxada. O que eu tenho determinado lá na nossa igreja, profeticamente, eu quero que aconteça em todas as igrejas. Que você fique sentado, vendo o caminhão de cimento chegar. Que vocês não tenham que fazer mutirão para construir igreja. Que vocês tenham um recurso para pagar uma empresa. Você vai ficar sentado vendo não a muralha cair, mas o muro sendo reconstruído.
um grito de glória a Deus, porque o teu glória determina o tamanho da tua vitória. Deixa eu orar por você, Senhor. Aqui está um povo doente de amor por você. Aqui está um povo adoecido de amor por ti, Senhor. Aqui está um povo fanático pela tua palavra. Aqui está um povo apaixonado, Senhor. Por isso, libera os céus sobre a terra nessa noite. Libera, mediante a adoração dos seus filhos, que haja o toque de um chofar espiritual, que haja um tempo de libertação, que haja um tempo de restituição, que haja um nível de jubileu sobre essa igreja, que tudo que nos foi roubado, tudo que está na mão do diabo, volte para a mão dos seus filhos novamente. E no grito de glória a Deus dessa igreja, essa muralha vai cair. Não. Segure a mão do teu irmão, atravessa essa faixa. Segure a mão mesmo, segure todo mundo, ninguém fica longe. E o pastor já pode vir. Um livro desse é meu, né, pastor? Pelo menos isso. Cadê o ministério de louvor? Vem cá, só uma frase de uma canção. Olha pra mim. Eu costumo dizer, eu não sei se o pastor colabora com esse pensamento. Deus não precisa ser adorado para existir como Deus. É verdade. Mas você precisa adorar para existir como adorador. É verdade. Adoroterapia é o nome que eu inventei. Aleluia. A adoração é a terapia. A adoração é terapêutica. Se a Babilônia fez uma orquestra para que todo mundo que ouvisse o som se dobrasse a estátua de Nabucodonosor, Davi inventou a poesia na harpa, para que Deus se rendesse à música que ele tocava. Então quando você diz aleluia e glória a Deus, não é o demônio que vem para perto de você, é Deus que chega perto de você. Aleluia. Por isso que o céu reage àquilo que a terra liga. O que é ligado na terra seria ligado no céu, amém ou não? Dr. Miles Monroe diz o seguinte, que não é o céu que manda na terra, mas é a terra que manda no céu. Quando a gente fecha aqui, não tem como o céu não agir, porque não existe reino dividido que subsiste. Se existe um nível de intimidade e relacionamento aqui, não tem como Deus não nos abençoar. Se prepare, porque quando acabar esse culto, alguns aqui vão chegar dentro de casa e o seu milagre vai estar sentado na tua sala, esperando você chegar para te dar boa noite. Agora escute, eu vou contar até 3. Eu gosto muito da adoração extravagante. Aleluia. Quando eu falar já, ressuscita aquele glória a Deus apaixonado que você tem. Você tem que dar a maior glória a Deus de 2023, porque foi 3 anos que o diabo tentou nos silenciar. 3 anos de pandemia, tentando cercear o nosso direito de liberdade. Mas hoje nós viemos aqui para esculachar Satanás. Fecha os olhos, é 1, ele vai te renovar. É 2, não economize a tua voz. 2,5, ele te batiza com o Espírito Santo. É 3, dá um grito de glória.